A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estou passando em mais um momento, adoro que melhora. Hoje o nosso tema é jejum com propósito. Eu quero compartilhar com vocês um jejum que eu fiz de 21 dias, como foram as regras, como eu fiz, a minha experiência, o que Deus fez na minha vida durante esses 21 dias. E antes de iniciarmos, eu quero deixar uma palavra aos vossos corações que está no livro de Mateus, capítulo 17, o versículo 21, que diz assim: mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que o jejum é para a mortificação da carne. E enquanto a gente faz jejum, a gente ora para fortalecer o espírito. Esse é o jejum que a Bíblia nos orienta a fazermos. Esse é o jejum espiritual. Esse é o jejum em que a gente se abstém total de comida e de líquido até meio-dia. Tem pessoas que fazem parcial, sem comer, só bebendo água até meio-dia. E tem pessoas que fazem o jejum de Daniel, se abstendo de algumas coisas, como carne, vinho. E o meu jejum eu fiz colocando as minhas regras. Eu fiz o espiritual, eu fiz o jejum intermitente, eu fiz o jejum de Daniel. Então eu fiz um mix, porque todo dia o Senhor colocava algo no meu coração, eu orava, Ele me dava a palavra e eu vivia aquele dia naquela palavra. Quero deixar essa palavra aqui para vocês, que está em Mateus 17, 21, como nós já lemos. Aqui, essa história nos diz que havia um pai que tinha um filho lunático. Que esse pai, ele vai até os discípulos de Jesus e pede para que eles expulsassem o demônio que tinha no seu filho. E eles oram, mas os demônios não saem. Então, quando aquele pai vê Jesus se aproximar, ele diz: Jesus, tem misericórdia de mim, o meu filho é lunático. Uma hora ele se joga na água, outra hora ele se joga no fogo. E Jesus, quando ouve aquelas palavras, e quando ele diz que levou o filho até os discípulos e eles expulsaram, mas os demônios não saíram, então Jesus responde o seguinte: ô geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Trazei-me-o aqui. E Jesus ali repreende os demônios e aquele menino ele é curado na hora. Então, em particular, os discípulos chamam ali Jesus e perguntam por quê que eles expulsaram os demônios e os demônios não saíram. E é quando Jesus diz que precisa ter fé para isso acontecer, mas também que tem casta que só sai com jejum e oração. Então, meditando nesta palavra, eu entendi que algumas batalhas espirituais que eu estava passando, que o inimigo estava vindo contra a minha vida, eu precisava jejuar. Eu precisava não apenas orar como nós já oramos, mas eu precisava estar guerreando. E quanto mais a minha carne fosse enfraquecendo, mortificando, mais eu iria buscando, meditando na palavra, orando para fortalecer o espírito. E em cada dia, em todos esses dias, o meu jejum foi feito com propósito. Eu quero dizer para vocês que, então, como eu já falei, eu fiz 21 dias de jejum. E no primeiro dia, na primeira semana desse jejum, eu entrei numa guerra travada. Foram 10 dias de muitas batalhas espirituais, que eu cheguei a pensar em desistir do jejum. Mas como eu já tinha colocado no meu coração de fazer, não é a primeira vez que eu faço esse jejum de 21 dias, mas dessa vez, dessa maneira, foi a primeira vez. E eu não desisti. Então, no primeiro dia de jejum, eu quero deixar aqui para vocês qual foi a palavra que o Senhor me deu. Em Romanos 8,18, que diz assim: tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que nos há de ser revelada. Glória a Deus e aleluia. Então, no primeiro dia, eu já recebi essa palavra do Senhor. Eu sabia que eu entendi na hora que eu iria passar muitas aflições, mas também eu entendi que Deus estaria comigo em todos os dias, em tudo aquilo que eu estivesse passando, e que Ele iria me dar o escape. E ali eu guardei aquela palavra no meu coração e nós passamos por muitos dias de angústia, de enfermidade. E no segundo dia, o Senhor me deu
2 Coríntios 4, no versículo 7 e 8, que diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E aqui nesse segundo dia eu já iniciei logo com uma batalha na minha mente de que não ia dar certo, que eu não iria alcançar o propósito que eu coloquei nesse jejum, que era para que Deus me fortalecesse em todas as áreas da minha vida, me ajudasse nas dificuldades, resolvesse aquilo que eu não podia resolver. E logo no primeiro dia, a primeira semana, nós passamos uma luta de enfermidade com a minha filha. Minha filha passou mal e nós levamos ao médico. E o médico achava que era algo no coração, ali caiu o meu chão naquela hora. Eu fiquei sem saber o que fazer, em desespero. Aí eu lembrei da palavra, que eu ia passar por essa angústia, mas o Senhor iria estar comigo. Fui fazer esse exame, foi descartada a hipótese, então ele disse, pois deve ser algum problema nos pulmões, vamos fazer um raio-x, fizemos, foi também descartada. Ela continuou sentindo muitas dores, e daí ele pediu um hemograma completo, nós fizemos, não tinha nada alterado, nenhuma taxa alterada, então ele chegou a nos dizer que seria algo no estômago, que precisava fazer uma tomografia do abdômen. E na hora eu saí do hospital e fui até o encontro do meu esposo, que estava com a nossa filha, que ela chorava muito por causa das dores terríveis no estômago, vomitando o tempo inteiro. E quando eu ia saindo, uma mulher me parou e disse assim: ei, ora na tua filha, coloca a tua mão, ela disse até assim, coloca a tua mão e a mão do teu esposo em cima da enfermidade, ora que Deus vai curar. E eu respondi: eu já orei. E ela virou mais uma vez e disse: mas ore de novo que vai dar certo. Quando ela falou isso, eu senti Deus falando comigo. Aquela mulher não era crente. E eu disse para a Denecley, a mulher disse que era para orar, que Deus ia curar. Nós já oramos, mas ela disse para orar novamente. E só aí eu entendi que o propósito era para o casal orar junto. Porque o casal tem que estar unido, tem que estar junto. E a gente estava passando uns dias também de caos no relacionamento. E isso, Deus permitiu essa enfermidade para que a gente entenda que o reino não pode estar dividido, a nossa casa não pode estar dividida. Nada que nós formos fazer, a gente não pode estar em desacordo com o cônjuge. Nós temos que andar unido, porque assim as coisas fluem, até na obra do Senhor. O marido tem que andar juntamente com a esposa e a esposa com o marido para não atrapalhar na chamada um do outro. E nós vimos, sempre a gente vê que sempre ou a esposa ou o esposo tem atrapalhado o outro, porque não quer andar na mesma direção, no mesmo passo. Muitas vezes nós vemos o homem fazendo a obra e a esposa não, ou o contrário. E nesse dia eu entendi que Deus queria nós dois juntos, como nós somos, unidos e juntos. Mas naquela semana as guerras eram imensas. E para a glória de Deus, o Senhor curou a nossa filha através dessa oração que nós fizemos juntos. Então, antes de nós recorrermos a qualquer coisa, nós temos que dobrar os joelhos e orar e pedir ao Senhor a direção, pedir ao Senhor para livrar, pedir ao Senhor para curar, seja qual for hoje a tua necessidade. Logo depois, eu fiz um dia, eu levantei e pedi ao Senhor uma palavra e o Senhor me deu Jeremias 1:7. E eu não entendi muita coisa. Que diz: não digas que tu és uma criança. Onde tu fores, eu irei. E o que eu mandar tu falar, você dirá. Eu fiquei sem entender aquela palavra. E então no final da semana eu compreendi o que o Senhor estava falando comigo. Na terça-feira foi me dada uma oportunidade na igreja. Na quarta-feira eu tomo conta, eu dirijo a tarde da bênção, a pregadora faltou, adoeceu, eu tive que pregar. À noite no culto, na congregação que meu esposo é dirigente, eu cheguei, faltava 10 minutos para a hora da mensagem, disseram que a mensagem era comigo. Na quinta-feira, o nosso pastor me deu a oportunidade para abrir o culto.
Então eu entendi Deus dizendo que era para eu continuar fazendo a obra, porque Ele estava comigo. Era aprovada por Ele para fazer a obra. Porque até aí eu sempre tinha dúvida. De vez em quando eu ficava pensando, será que realmente é isso aqui que Deus quer para mim? Porque nessas horas a gente nunca se acha capacitado, como Jeremias falou aqui. Ele disse que era uma criança, como nós vimos vários profetas usados por Deus dizer. Geralmente a gente teme quando o Senhor nos chama para a obra. E eu tenho esse temor. E eu tinha muita dúvida quanto a isso. Mas depois disso aqui, que Deus, essa experiência que eu tive com Deus nas madrugadas, durante esse jejum, eu entendi que é algo que o Senhor quer. Porque Ele chama nós todos para fazer o seu ID. E aqui Ele mostrou para mim que é isso que Ele quer que eu tenha como prioridade na minha vida. Porque essa semana foi a semana toda assim. E quando foi na semana seguinte foi do mesmo jeito. Onde eu chegava, a palavra estava comigo. Então o Senhor me fez entender que é Ele que capacita. Mesmo quando eu não me acho capacitada. Mesmo quando as pessoas digam que eu não sou capacitada para a obra. Quando o inimigo lança seta na nossa mente, nós temos que ouvir apenas a voz do Senhor. Porque Ele não chama nenhum capacitado, não. Ele capacita os que Ele escolhe. Então, Ele está me capacitando, Ele está te capacitando, não desista. Se Ele te colocou para fazer a obra, continue, independente da opinião alheia. Olhe apenas para Jesus e ouça apenas a voz do Senhor. Logo em seguida, eu continuei com uma batalha na mente, uma preocupação excessiva pelo futuro. E eu já amanheci preocupada com algumas coisas que eu tinha para resolver. E então o Senhor me deu a palavra que está lá em Abacuque 2:14, que diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então eu entendi que nós não temos que nos preocupar com nada, porque o justo, o crente, o cristão, ele vive pela fé. O Senhor, Ele prepara todas as coisas. Nós temos apenas que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas, como diz em Mateus. Desde o início do ano que o Senhor fala comigo, neste versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, o Senhor falou comigo que não precisava eu me preocupar com nada, que Ele ia resolver. E o que eu precisava naquele dia, naquela semana, durante esse jejum, Ele proveu todas as coisas. Então, aqui eu aprendi a confiar mais no Senhor. Eu entendi que Ele não perde o controle, por mais que a gente passe situações difíceis, que aparentemente Ele esteja em silêncio, Ele permanece conosco, minha irmã e meu irmão. Em outro dia, eu estava com a unha encravada, a carne exposta. Doía muito essa unha, eu não sabia o que fazer. Uma colega de trabalho disse que eu tinha que procurar uma podóloga, que era caro. E na hora eu disse: está repreendida em nome de Jesus. E eu fiquei naquela angústia, aquela preocupação com aquela unha, não queria gastar dinheiro. E aquele pé doendo muito, não aguentava calçar nada, não aguentava caminhar muito bem. A unha ficou feia mesmo, uma situação difícil. E eu comecei a orar, então eu pedi a Deus para me dar sabedoria para resolver mais esse problema, para me ajudar, me dar uma direção. Foi essa a oração: me dá uma direção e me cura, Senhor. Se o Senhor não quiser me curar, que o Senhor me dê uma direção. E eu fiquei tratando da unha e fui na minha sogra. Minha sogra tirou um cantinho da unha e eu fiquei cuidando, colocando medicação, colocando algodão embaixo. E orando na madrugada, o Senhor me deu outra palavra que diz assim, em João 5:7-9: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Que aqui fala do paralítico de Betesda, que ele estava ali diante daquele tanque, querendo ser curado, mas de tanto esperar, Jesus do lado dele pergunta: quer ser curado? E ele responde que não tinha ninguém para colocá-lo ali. Então eu sabia quem curava, eu sei que Deus cura, Deus liberta, Deus salva. E eu estava procurando em todos os lugares, procurando o homem, procurando um jeito, se Jesus estava ali comigo. Naquela hora eu descansei. Naquela hora eu disse: o Senhor vai me curar. E no outro dia, para a glória de Deus, amanheceu bem sequinho.
e fui curada. Passou alguns dias ainda eu cuidando, colocando algodão, colocando óleo de girassol, outras coisas, mas desinchou, não sangrou mais e não ficava mais pinicando, aquela dor insuportável. Depois, no 11º dia, eu fiz um jejum pela área financeira. Nesse dia, eu fiz um propósito de não comprar nada e pedir ao Senhor que me desse sabedoria, que me ajudasse a prosperar como José, que soube poupar no tempo da bonança para no tempo da escassez ele ter. E durante esse período, eu nada comprei. Chegavam várias pessoas oferecendo as coisas, eu olhava, tinha vontade, mas eu não comprei, eu resisti a todas as tentações, porque o financeiro é isso, você vê e você quer, muitas vezes você nem precisa, e é onde você fica endividado e começa a afundar em dívidas. E durante esse jejum foi mais um aprendizado que eu entendi que a gente não precisa comprar tudo o que vê, mas sim o que a gente precisa. No 12º dia, eu fiz um jejum pela família, porque eu queria ser mais prudente na minha casa, com o meu marido, ter sabedoria para agir com os meus filhos, porque às vezes a gente deixa de ser mansa, deixa de ser prudente, e o Senhor falou que a gente tinha que ser como Abigail, que o tempo todo apaziguava os problemas ao invés de aumentar o problema. E foi muito bom assim esse jejum pela minha família, porque trouxe paz na minha casa, mais paz, e me deu sabedoria, porque eu passei por algumas coisas e eu consegui resolver com a direção e com a glória de Deus. Depois eu fiz mais uma vez o jejum pela mente. Só que nesse dia, o meu propósito era de só ter pensamentos positivos. Toda vez que vinha algo para dar errado, alguém dizia que ia dar errado alguma coisa, eu repreendia pelo sangue de Jesus. E eu tentei fugir de tudo aquilo que pudesse me deixar triste. E para a glória de Deus, meu humor melhorou. Eu fui liberta dos maus pensamentos, né? Questão de preocupações, questão de sentimentos negativos, achando que vai dar errado algo, algum propósito que você tem. E foi uma bênção esse propósito também. No 14º, eu fiz para um jejum e oração para que Deus entrasse na peleja diante das tramas do inimigo contra mim. E quando eu fui pedir ao Senhor a palavra, o Senhor me deu Isaías 43:3, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? E Deus fez algo sobrenatural na minha vida. Também foi uma bênção que eu não quero contar agora. E simplesmente ele entrou na peleja contra algo que vinha, alguém planejou contra mim, o Senhor desfez. E me mostrou toda a trama do inimigo. Então ali eu me senti protegida, mais ainda por Deus. Eu vi que Deus estava me vendo, que Deus estava ouvindo a minha oração, que Ele estava observando aquele propósito meu de jejum e oração. No 15º, eu orei repreendendo o espírito de manipulação, da mentira e do engano que tivesse agindo contra a minha vida. Esse dia foi um dia que eu fiquei feliz, porque o Senhor trouxe os inimigos para falar comigo. Pessoas que não falavam comigo me procuraram. Houve perdão, foi realmente um milagre que o Senhor fez na minha vida durante esse jejum aqui. Porque o inimigo trabalha muito com isso, eu tenho percebido, de manipular pessoas, de enganar pessoas e de mentir ao nosso respeito. E nós temos que orar repreendendo isso aí, jejuar repreendendo isso aí. E para a glória de Deus, eu vi Deus agir grandemente. Foram mais de 5 pessoas que me procuraram para resolver pendências antigas, mal entendido, coisas que estavam sem ser resolvidas. E para a glória de Deus, mais uma vez, foram todas resolvidas e esclarecidas. Essa foi no Salmo 31:2, a palavra. O 16º dia, eu orei para ter os 7 Espíritos de Deus. A sabedoria, que é capacidade de conhecer as coisas. Entendimento, que
para que eu tivesse entendimento quando algo chegasse até mim, né? Que é compreender as coisas. Conselho, que é o parecer correto. Tipo, chega alguma história a ti, você tem que pedir esse espírito a Deus do conselho, tanto para você saber aconselhar, quanto para você não receber as coisas que não são de Deus, para você se sair de situações difíceis também. Pedi o espírito de fortaleza, que era a proteção de Deus. Eu me senti muito protegida por Deus nesses 21 dias, mais do que o Senhor já nos protege. O espírito de conhecimento, que é a capacidade de conhecer as coisas, é a ciência. E de temor, que é para que eu tenha mais reverência ao Senhor, para que eu tenha temor em tudo relacionado a Deus. E graças a Deus o Senhor tem agido na minha vida. O 17º dia foi um jejum para ter paz com o inimigo. Gênesis 33, quando Esaú abraçou e beijou o irmão que tinha traído ele. Aqui foi mais um dia que Deus me surpreendeu, que futuramente eu irei testemunhar o que Deus tem feito. Eu tenho orado muito para ter paz com os inimigos, para que os inimigos saibam que eu não sou inimiga, para que os inimigos entendam que a luta é contra as potestades, não é contra mim. E Deus fez algo grandioso nesse dia. No 18º dia, o meu jejum foi para Deus me livrar de emboscada e traições. E Deus me revelou algumas traições. Mas, para a glória de Deus, nada disso desceu para o meu coração. Porque eu sempre digo que onde o amor não conseguir superar os erros das pessoas, as mágoas, nós não temos como nos considerar crentes, como serva do Senhor, porque o amor ele tem que encobrir qualquer pecado, o amor ele tem que ser superior, nós temos que perdoar. Então, se você amar, você consegue perdoar quem te magoou, você consegue continuar da mesma forma com quem te fez o mal. E eu vivi algo sobrenatural também nesse dia, e que eu não posso comentar, mas Deus é fiel. Quero dizer para vocês isso, que Deus é fiel. No 19º dia eu fiz oração e jejum para alcançar as bênçãos que o Senhor tem para mim. A palavra está em João 1, do 43 ao 48. E algo que estava retido, Deus me entregou, Deus abriu uma porta para a glória de Deus. Então todos os dias do jejum que eu jejuei com propósito, o Senhor esteve comigo. No 20º dia, jejum para ter inteligência emocional. Isso aqui eu precisava demais, que está no Salmo 51:10. Nesse dia, eu fui provocada umas 5 vezes por uma pessoa. Ela fez de tudo para tirar o meu equilíbrio, me desestruturar, mas para a glória de Deus, eu não respondi nada. Calada eu estava, calada eu fiquei. E era isso que eu queria alcançar nesse dia de propósito, ter uma inteligência emocional. Quando alguém viesse me provocar, que eu não respondesse, que eu ficasse em paz, deixasse com Deus. E assim aconteceu. Eu fui provada, mas eu fui aprovada para a glória de Deus. E eu fiquei muito feliz depois que a situação passou. No 21º dia, eu fiz um jejum em adoração ao Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nesses 21 dias. Então eu quero dizer para vocês, com a minha experiência, que o jejum vale a pena, que quando a gente jejuma com propósito, o Senhor age nas nossas vidas. Se você tem uma causa impossível, faça jejum com propósito. Seja um filho, seja o marido, seja um projeto, seja os inimigos, querendo paz. Eu não sei o que você precisa hoje para a tua vida, mas eu quero te dizer, tem coisas que só resolve com jejum e oração. Eu tive que tirar esse momento de 21 dias de jejum e oração. Aí você me pergunta, irmã Naila, mas a senhora fez 21 dias até meio-dia sem se alimentar? Não. Tiveram dias, o jejum era meu, as minhas regras. Até o Luciano Subirá disse isso, o jejum é seu, as regras são suas. O espiritual, que foram os 10 primeiros dias, sim, eu fiz até meio-dia. Sendo, detalhe, que eu acordo geralmente 4h30, 5 da madrugada,
e eu ficava até meio-dia. Depois desses 10 dias, eu alternava. Algumas vezes eu entregava 10 da manhã, porque como eu acordo 5, 6, 7, 8, 9, 10, já dava ali 5, 6 horas, dependendo da hora que eu acordasse. Então era como se fosse o jejum total para alguém. E alguns dias, depois desses 10 dias, eu fiz o parcial. Eu não comia, mas eu bebia água. Então, o jejum é seu, as regras são suas. O importante é que você venha jejuar, para que você venha fortalecer o espírito, porque a batalha vem, mas você estando com o teu espírito fortalecido, você não vai cair em tentação, você não vai entrar em confusão, você vai saber se sair das situações, você vai ser abençoado grandemente, você vai ter paz com seus inimigos, enfim, o propósito que você colocar, o Senhor, Ele vai realizar na tua vida, porque Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo o teu sacrifício. Então, muitas pessoas não acreditam no jejum. Eu acredito no que eu vivi, na experiência que eu tive em Deus. Que você possa ter essa experiência com o Senhor. Colocar algo que está aí sendo difícil na tua vida, nas mãos dele, orar e jejuar com propósito. Todo dia levantar e dizer, Senhor, eu vou jejuar até tal hora. E total ou parcial. Tem também o intermitente, que são 12, 14, 16 horas sem comer nada e sem beber. Eu fiz esse aí também. Tomava só uma aguinha de limão antes de sair de casa. Então ele era meio que parcial, mas era intermitente, era um período mais longo. Esse jejum intermitente, ele serve para a saúde, mas tem que ver que nem todo mundo pode fazer. Se está tomando medicação, se é grávida, não pode. Então tem que ver a sua situação para você fazer o jejum. O jejum é seu, as regras são suas e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém?